Primeiramente, seja bem-vindo e bem-vinda ao mini curso Desvendando o Idioma Alemão, o curso do livro. Não sei se você já conhecia ou não este material, mas o fato é que este livro é um dos mais baixados aqui do Brasil para o aprendizado do idioma alemão, e eu transformei este material, transformei os capítulos do livro em aulas completas. Nesta primeira aula vou contar brevemente a minha história com o idioma e vou ensinar a você o que eu fiz para estudar o idioma alemão, tá? Qual foi o meu método de estudo? Óbvio que nas demais aulas, acho que no capítulo 4, eu explico a você uma técnica fundamental para você se conectar com o idioma e não desistir, algo que vai te manter conectado, interessado pelo idioma, o que é muito importante. Mas nessa primeira aula eu vou me apresentar brevemente, não vou ficar só falando muito da minha história, vou contar brevemente a minha história e explicar o que eu fiz de fato, qual foi o plano de estudos que eu montei na época que eu comecei a estudar o idioma alemão. Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou professor de alemão, há muitos anos ensinando este idioma exclusivamente na internet. Sou criador do canal Efritz Alemão e também do curso de alemão Efritz 5.0, que é o nosso programa que vai do básico até a fluência, mas para o qual abro vagas poucas vezes ao ano. Minha história com o alemão começou lá em 2015. Na verdade, desde criança, um tio meu, que na verdade o meu pai tem uma irmã que se casou com um tio com essa pessoa que é alemão. Então eu tenho um tio alemão, mas não é parente de sangue, e ele sempre recebia muitos parentes alemães na casa dele e eu sempre escutava, estava no meio dessas conversas, eu escutava as conversas em alemão e isso foi me gerando um interesse desde muito novo. Mas o que me gerou de fato interesse na adolescência foi quando eu ganhei um CD dele com as músicas do gênero Volksmusik, que são músicas típicas alemãs, e eu escutei aquilo e eu me encantei. A partir daí eu comecei a estudar o idioma alemão sozinho. Naquela época o YouTube ainda estava sendo criado, nós não tínhamos materiais gratuitos de qualidade, não tínhamos aulas na internet, eu não tinha dinheiro para pagar curso também. Naquela época eu já trabalhava com meu pai numa loja de computadores, trabalhava durante o dia, estudava de noite. Eu já tinha ido do primeiro ano do colegial para o segundo ano do colegial, então eu trabalhava na parte da noite. Então eu trabalhava com computadores e estudava o alemão por conta própria na parte da noite, de madrugada, né? Eu ia para a escola de noite e de madrugada, quando eu voltava da escola, eu estudava o idioma alemão, tá? E foi por muitos anos estudando por conta. Eu consegui na época alguns textos básicos do idioma alemão, alguns livros de nível iniciante. Tá? Fiz tudo o que não funciona para se aprender o idioma. Eu estudei o idioma traduzindo palavras, decorando palavras soltas de dicionário, com alguns cadernos de exercício em alemão que me trouxeram da Alemanha, mas sem orientação de professor nenhum. Então, o que eu fiz? O que alguém como eu, que não tinha grana para estudar alemão numa escola, tinha algumas horas livres durante o dia e muita vontade de aprender, fez naquela época. Hoje, este plano de estudos pode ser adaptado para você. Hoje você tem muitos materiais disponíveis para estudar, você tem este mini curso aqui, você tem aulas no YouTube, você tem muitos cursos completos, incluindo o meu. Então, a realidade mudou um pouco, né? Talvez você não tenha a opção de estudar presencialmente, mas você consegue aprender online. Então, o que eu fiz, basicamente? Qual que foi a técnica utilizada, tá? O maior segredo para você aprender o idioma alemão, é você manter o contato regular com a língua. Eu estudava todo dia, mesmo que em um determinado dia eu não conseguisse estudar 2 ou 3 horas, estudava 30 minutos, já era alguma coisa. Então, você pega um material, tá? Você vai pegar um material, uma aula deste mini curso aqui, você vai, pode dividir esta aula em 2 ou 3 partes, você vai estudar esta aula. Todo o conteúdo que você está vendo, inclusive aquele que está no livro, você vai copiar em um caderno. Todo o conteúdo que for novo para você, você vai copiar ele.
tá? E você vai pronunciar em voz alta, mesmo que errado, as palavras e as frases que você for estudando. Ao estudar e fazer as suas anotações em um caderno, você vai escrever do lado a pronúncia, tá? Nas aulas aqui, muitas eu uso o guia de pronúncia, mas você pode anotar a pronúncia e a tradução. De preferência usando uma cor que seja a sua cor favorita, às vezes a cor verde, a cor vermelha, uma cor que chame a atenção. Então você vai fazer a aula, você vai escutar o áudio da aula, vai estudar aquele material, vai anotar tudo em um caderno. No começo é muito importante você fazer todas as anotações em um caderno à mão, tá? Não recomendo utilizar o Anki, aquele aplicativo de memorização, né, dos cards, logo de cara, tá? Recomendo fazer as anotações à mão, porque as primeiras palavras são as mais difíceis, tá? Em qualquer idioma que você for estudar, as primeiras palavras, o nível básico daquele idioma será o mais difícil, tá? Porque tudo vai te gerar um sentimento de estranheza. A construção das palavras, né? A combinação das letras vai ser estranha para você. Você não está acostumado a ler aquilo. Então, só o fato de achar aquilo estranho já dificulta o aprendizado. Então, o começo é mais difícil. Então, no começo, você vai estudar todos os dias. Você pode pegar uma aula. Se essa aula for um pouco grande, você pode dividir ela em partes, mas vai estudar todo dia. E como é que você vai fazer? Um exemplo. Na segunda-feira você faz a aula 1 ou a parte 1 da aula 1. Faz as anotações, estuda, pronuncia as palavras novas, as frases novas em voz alta. No dia seguinte, você muito provavelmente vai se esquecer da maioria das coisas que você estudou no dia anterior. No começo a gente esquece mesmo, porque o pilar 1 do aprendizado é o núcleo de conhecimento. O núcleo de conhecimento é como um átomo. No núcleo dele, que não se divide, estão as palavras que você tem contato regular e elas vão sendo retidas ali nesse núcleo. Ao redor dele estão os elétrons que podem ser perdidos ou compartilhados, que são aquelas palavras que você não usa tanto. Por exemplo, você vai aprender paralelepípedo em alemão, não serve para muita coisa, você vai se esquecer desta palavra. Mas uma palavra como carro, cachorro, homem, mulher, não, você vai ver com mais frequência. Elas vão para o núcleo de conhecimento. Núcleo de conhecimento você constrói estudando todo dia com contato regular. E fazendo isso, estudando todo dia com contato regular, você vai construindo o núcleo de conhecimento, ao mesmo tempo em que você aprimora o segundo pilar do aprendizado de qualquer idioma, que é a taxa de retenção, a sua taxa de memorização. Então, no começo, você estuda 10 palavras e esquece de 9. Mas daqui a algumas semanas, você estuda 10 palavras e esquece só de 5. Você começa a reter melhor o conteúdo, você começa a criar habilidade de memorizar palavras naquele idioma específico. Então, continuando com o cronograma que eu usei na época, no dia seguinte, após a primeira aula, ou a parte 1 da primeira aula, você, antes de iniciar a aula 2 ou a parte 2, você vai revisar a parte 1 ou a aula 1. Ao fazer uma revisão, você vai estar trazendo à tona na sua memória aquilo que você estudou no dia anterior. Tá? E dependendo do seu aproveitamento, se você se esqueceu de tudo, recomendo que você só faça a revisão. No dia 2 você só faz a revisão. Tá? Só vai para a segunda aula quando você absorver uma boa quantidade da aula 1. Então, normalmente no dia 2 o aluno ele revisa a aula 1 e continua para a aula 2. No terceiro dia, ele faz uma revisão dos dias 1 e 2. Ele não avança no conteúdo. Essa revisão é importante para ele reter melhor e mais coisas do conteúdo que ele viu no dia 1 e no dia 2. No quarto dia, você faz a terceira lição, ou a próxima parte da lição que você dividiu em partes. Tá? Às vezes você tem uma aula... Aqui neste curso a gente tem algumas aulas com 1 hora de duração, então você pode dividir em 3 partes de 20 minutos, o que for melhor para você. Você adapta essa rotina ao seu tempo disponível. Então lá na quinta-feira você vai começar a terceira aula, teoricamente. Na sexta, você revisa esta terceira aula que você assistiu na quinta-feira e então começa a quarta lição.
No final de semana, o que você vai fazer? Você vai tirar um dia para estudar todo o conteúdo da semana e pode tirar um outro dia para estudar com algum outro material ou apenas se entreter com conteúdos em alemão, ouvindo músicas, algo que mantenha você interessado naquele idioma. Às vezes você gosta de jogar no computador, você joga um jogo em alemão, você escuta uma música alemã ou assiste uma série em alemão, sua cantora favoritos. Você vai fazer algo que mantenha você conectado com este idioma, tá? Isso no domingo, né? Você vai descansar, mas ao mesmo tempo vai estudar, vai manter a sua mente ativa. Foi exatamente isso que eu fiz naquela época com muito mais dificuldade, porque eu tinha que estudar. Eu não tinha um curso, não tinha um professor virtual, não tinha um material. Eu tinha somente o texto em alemão e um dicionário. Foi isso que eu fiz na época e funcionou para mim, só que eu tive que manter a constância. Você tem que manter o contato regular todos os dias com a língua, né? E depois, já mais velho, na adolescência, depois dos 20 e poucos anos, entrei para trabalhar com tradução, onde no mercado freelance de tradução, e aí trabalhei por muitos anos traduzindo conteúdos do alemão para o português, do inglês para o português. Tinha clientes na Alemanha, ia para a Alemanha visitar esses clientes. Então, foi uma longa jornada com o idioma alemão, mas o fato é, eu não tinha dinheiro para aprender o idioma alemão, não tinha condições, não tinha materiais, mas eu automaticamente, de forma natural, por estar muito interessado, desenvolvi este cronograma de estudos, que é o cronograma, inclusive, que eu ensino para os meus alunos do curso fechado, do curso 5.0, né? Como a gente tem muitas e muitas aulas lá, eu monto esse cronograma com eles para eles fazerem uma aula por dia, seguirem este cronograma, né? Aula 1, revisão, depois aula 2, aula 3, revisão da aula 1 e 2 e assim por diante. Foi este cronograma que eu desenvolvi naturalmente e que me fez aprender o alemão. Então, isso prova que uma pessoa comum aprende este idioma, tá? E o fato é, para mim no começo era muito difícil, muito complicado memorizar palavras, tá? Este cronograma demora para funcionar. No começo é mais difícil. O básico, as primeiras palavras, as primeiras frases são as mais difíceis de se memorizar, são as mais difíceis de se pronunciar. Mas o fato é que ao aplicar este cronograma de estudos e manter o contato regular com a língua, mesmo que você não veja resultado nas primeiras semanas, você vai, num dado momento, perceber um aumento gigante de vocabulário. Sem que você se dê conta, você vai falar, nossa, eu sei falar isso em alemão. Tá? Então não busque o resultado imediato. Não espere começar hoje e amanhã já saber as suas primeiras frases, porque amanhã talvez você se esqueça. Você precisa revisar o de hoje e no dia seguinte revisar o de hoje e o de amanhã, né? No terceiro dia você revisa do dia 1 e 2 e assim por diante. O resultado começa a aparecer depois das primeiras semanas, mas o importante é estudar um pouco todos os dias, tá? Achei muito importante compartilhar isso. No meu livro eu conto mais detalhes da minha história, mas eu falei, eu não vou ficar contando muitos detalhes da minha história aqui, porque eu estou aqui para te ensinar o que eu sei em termos de técnicas de estudo, cronogramas de estudo e também ensinar o essencial do idioma alemão para você, te dar um panorama geral da língua. Então, na próxima aula eu vou te explicar quais as vantagens que aprender o idioma alemão trarão em sua vida profissional e na sua vida pessoal e o que você pode conseguir através deste idioma. Te vejo na próxima aula.